Olá, eu sou a Paloma Rogers e está começando o programa Bem Mais Saúde. Esse é um programa da Associação Provita, que há mais de 20 anos ajuda os hospitais no apoio ao transplante de medula óssea. Oi, você conhece a Provita? Em meados dos anos 90, Sandra de Paula Machado, esposa de Lineu Eduardo de Paula Machado, descobriu que tinha um câncer, um mieloma múltiplo. Ela foi procurar ajuda no Rio de Janeiro e descobriu que não tinha tratamento aqui, apenas nos Estados Unidos. Eles entraram no avião e ela fez a seguinte pergunta para seu esposo: Lineu, e quem não tem recursos como a gente? O que faz? Morre, respondeu Lineu. Não, vamos voltar para o Brasil e montar uma instituição para ajudar quem não tem recursos. Em uma fase tão difícil de sua vida, Sandra não pensou em seu problema, e sim em ajudar os outros. Hoje, ela não está mais entre nós. Porém, com todo o amor que tinha pelo próximo, deixou como legado a Associação Provita, que ao longo dos seus 22 anos vem ajudando milhares de pessoas. Mesmo com toda a crise, a Provita vai sempre existir, pois a Provita é fruto do amor. Enquanto houver amor, haverá Provita. Nós começamos o programa de hoje com um assunto muito importante. Milhares de pessoas aguardam na fila por um transplante de medula óssea. Os transplantes eles são indicados para os casos de leucemia, linfomas, anemias. No entanto, a chance de encontrar uma medula compatível é em média de 1 em 100 mil. Por isso é importante que novos doadores se cadastrem. E você, é um doador de medula óssea? Não é uma tarefa muito fácil encontrar um doador compatível, principalmente para quem está precisando. Por isso é tão importante ser voluntário e ajudar a salvar vidas. Conversamos com o Dr. Luiz Fernando Bouzas e ele esclareceu as dúvidas mais comuns sobre o transplante de medula óssea. Confere aí! Eu sou o Dr. Luiz Fernando Bouzas, sou especialista em transplante de medula óssea e terapia celular e estou aqui para esclarecer as principais dúvidas sobre este importante procedimento chamado transplante de medula óssea, que vem se desenvolvendo nos últimos 60, 70 anos, oferecendo a possibilidade de tratamento e cura para inúmeras enfermidades que acometem a nossa população. A medula óssea é um tecido que se encontra dentro dos ossos, que é responsável pela produção das células do sangue e do sistema imunológico. De acordo com a faixa etária, nós temos medula óssea em todos os ossos do organismo. E à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ela fica mais localizada nos ossos mais longos, como é o caso da tíbia, do fêmur, e também na bacia, ou nos ossos do ilíaco. Então, é importante dizer que essa estrutura, que é a medula óssea, ela é composta de células, de cartilagem, de gordura e de traves ósseas. Então, é nessa estrutura que se localizam células importantes como as células tronco, que são as células que dão origem ao sistema imunológico e ao sangue. A medula óssea, como é conhecida como a fábrica dos elementos do sangue e do sistema imunológico, ela pode apresentar doenças, pode apresentar falhas e, dessa forma, há cerca de 60 anos, surgiram procedimentos que são considerados de grande valia hoje no tratamento de inúmeras doenças. Esses procedimentos, denominados transplantes, substituem a medula óssea que está doente ou que apresenta algum tipo de falência por medula óssea normal, que contém células-tronco que são capazes de regenerar esse tecido. Então, o transplante de medula
nada mais é do que a oferecer ao paciente a possibilidade de tratar uma doença que está localizada na medula óssea ou em outros órgãos com uma intensidade adequada e substituir essa medula óssea por um tecido normal, por um tecido que tem a capacidade de regenerar o sistema imunológico e o sistema hematopoético do paciente. As principais indicações para o transplante de medula óssea são as doenças chamadas doenças hematológicas malignas e não malignas. No caso das doenças malignas, a mais comum são as leucemias. As leucemias podem ser agudas ou crônicas. E essas leucemias estão no topo das indicações para o transplante. Outras indicações são os linfomas, são tumores, são falências da medula óssea, como anemia aplástica, falências que podem ser adquiridas ou congênitas, erros do metabolismo, no caso dos recém-nascidos, doenças congênitas ou doenças autoimunes, ou seja, cerca de 80 doenças diferentes, em diferentes estágios e para diferentes faixas etárias são indicadas no tratamento utilizando o transplante de medula óssea. Bem, quando se fala em transplante de medula óssea, nós estamos falando de tipos diferentes de procedimento. No caso, o procedimento chamado transplante autólogo ou autogênico é aquele que utiliza células do próprio paciente que são congeladas ou conservadas antes de se realizar o tratamento. Então, o paciente passa por um processo de estimulação, coleta e armazenamento de células-tronco e depois ele recebe quimioterapia, tratamento intenso com drogas e volta a receber as suas células que estavam criopreservadas ou estavam armazenadas. Então este é o transplante autólogo ou autogênico. Existe o transplante chamado alogênico. O transplante alogênico, ele significa a utilização de células de um doador para recuperar a medula óssea do paciente acometido. Então esse doador, ele pode ser um doador aparentado ou familiar, compatível ou parcialmente compatível, ou pode ser um doador chamado não aparentado, que são aqueles doadores que estão registrados em registros de dados ou registros de doadores voluntários em todo o mundo. Então, esses doadores não aparentados, eles podem ser também utilizados quando totalmente compatíveis ou 100% compatíveis ou parcialmente compatíveis, cerca de 90% compatíveis. Existe ainda uma outra fonte utilizável de células-tronco para o transplante de medula, que é o sangue do cordão umbilical armazenado logo após o nascimento. Esse sangue de cordão umbilical ele é rico em células-tronco, que pode ser criopreservado ou congelado e utilizado como fonte principalmente para o tratamento de crianças e adolescentes que apresentem as indicações para o transplante de medula. Bom, o transplante de medula óssea ele é um procedimento que exige, em primeiro lugar, a seleção do doador adequado para a doação das células. Essa seleção dos doadores passa por exames de compatibilidade com o paciente, exames para avaliação
da situação clínica desses doadores, principalmente na verificação se eles apresentam algum tipo de doença infecto-contagiosa ou doença transmissível pelo sangue. Uma vez selecionado o doador, o paciente que se encontra candidato ao transplante, ele também será submetido a exames de avaliação clínica, de avaliação principalmente na verificação se o paciente encontra-se em condições de submeter-se ao procedimento. Nesse momento, com os resultados dos exames já realizados, o paciente será internado. Na internação, num primeiro momento, será posicionado um catéter de longa permanência. Através desse catéter, que se localiza numa veia de grosso calibre, de muito volume, muito fluxo de sangue, essa veia esse catéter servirá para a administração de medicamentos e terapia de suporte para o paciente durante o período pós-transplante. Então, uma vez colocado o catéter, o paciente será submetido a uma preparação com quimioterapia ou radioterapia e no momento em que termine essa preparação, ele receberá as células doadas pelo doador. Essas células, elas são coletadas de basicamente duas maneiras. Podem ser coletadas da maneira tradicional, que é através da punção com agulhas dos ossos da bacia, sob anestesia geral, em centro cirúrgico. E essas células são coletadas e armazenadas em bolsas para transfusão no momento adequado ao paciente. Outro método de coleta de células tronco, de células da medula óssea, é o chamado coleta através da mobilização ou estimulação das células tronco com fatores de crescimento. Essas células que se localizam na medula, ao serem estimuladas, elas vão passar para a corrente sanguínea do doador e, uma vez na corrente sanguínea, por 2 ou 3 dias, podem ser coletadas por máquinas que são chamadas máquinas de aférese nos serviços de hemoterapia ou banco de sangue. Então, esses são os dois métodos mais conhecidos e mais utilizados de obtenção de células para o transplante de medula. O paciente que vai se submeter ao transplante de medula óssea, ele, em primeiro plano, precisa ser avaliado quanto à função cardíaca, à função renal, hepática, neurológica e se existem infecções concomitantes ou comorbidades que podem, mudar o prognóstico após o transplante. Então, os riscos principais para o paciente estão relacionados com a toxicidade induzida pelo uso da quimioterapia ou da radioterapia. Essa toxicidade ela pode ser precoce ou imediata, logo após o transplante, com, por exemplo, uma imunossupressão muito intensa, com a possibilidade de desenvolver quadros infecciosos, alterações do trato gastrointestinal, como mucosite, diarreia, distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, alterações que são induzidas pelo uso do tratamento com a quimioterapia ou com a radioterapia. A longo prazo, esses pacientes também podem desenvolver, por exemplo, no caso das crianças, dificuldades no crescimento, no desenvolvimento, alterações endócrinas, podem desenvolver algum tipo de distúrbio, como, por exemplo, catarata,
Então, são procedimentos cujo paciente que vai receber o transplante precisa ser devidamente avaliado e indicado e verificada a condição do paciente antes do procedimento. Além desses fatores que estão relacionados com o regime preparatório para o transplante, o paciente que realiza um transplante, principalmente o transplante alogênico, ele está sujeito a longos períodos de imunossupressão que podem predispor a infecções chamadas oportunistas, como são aquelas causadas por fungos ou vírus e determinadas bactérias, bem como alterações relacionadas ao contágio por infecções oriundas de outras pessoas, oriundas da população em geral. Então, esses são os principais riscos relacionados ao transplante e relacionados ao tratamento que está incluído no transplante de medula óssea, na sua preparação e na sua manutenção. Bem, ser um doador de medula óssea é uma atitude muito importante no que diz respeito à solidariedade e ajuda ao próximo. É um procedimento que é muito seguro e cercado de todos os cuidados oferecidos pela equipe médica e pela equipe que avalia e realiza a coleta do material. Esse procedimento, obviamente, ele tem todos esses cuidados e tem um baixo risco de problemas relacionados ao procedimento, porém, devemos ressaltar que, no caso da coleta em centro cirúrgico e sob anestesia, os riscos principais são aqueles relacionados à própria anestesia em geral, realizada pelo método peridural ou anestesia geral, e que certamente no momento existem métodos que dão segurança a esse método anestésico e que reduzem os riscos para o doador. Outros fatores que estão relacionados à doação de medula são aqueles físicos, oriundos, por exemplo, da punção com agulha, que pode causar dor local, pode causar desconforto, pelo menos durante a primeira semana, facilmente controlável com analgésicos, e talvez uma certa incidência de cansaço e astenia nos primeiros 30 dias, relacionados ainda à coleta. Cabe ressaltar que a doação de medula é um procedimento autorrenovável, ou seja, a medula óssea ela pode se regenerar espontaneamente num prazo de 15 a 30 dias, o que torna seguro ainda mais essa doação. Então, para o doador, a grande satisfação está na solidariedade, na doação e na possibilidade de salvar uma vida, e os riscos eles são minimizados pelo cuidado da equipe médica e da equipe que faz a avaliação e o controle desses doadores. A doação de medula, como já foi dito, o tipo de transplante autólogo a fonte de células é o próprio paciente. Quando estamos diante de enfermidades que afetam diretamente a medula óssea e é necessário a seleção de um doador compatível para o transplante, então a situação muda de figura. Cerca de 25 a 30% dos pacientes podem apresentar um doador na família
100% compatível. Em geral, esses doadores são irmãos compatíveis. Mas o que acontece nos tempos modernos, com a redução do número de filhos, as famílias se tornando cada vez menores, é que cada vez se torna mais difícil encontrar um doador 100% compatível entre os irmãos. Muitas famílias têm apenas um filho, têm 2 filhos, e essa compatibilidade se torna mais complicada. Então, daí a necessidade de se obter doadores que foram cadastrados em registros de doadores voluntários, como é o caso do REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, administrado pelo Instituto Nacional do Câncer, com o apoio da Fundação do Câncer e do Ministério da Saúde. E esse registro, somado aos registros internacionais, hoje o brasileiro, com cerca de 5 milhões de doadores, e no mundo com cerca de 30 milhões de doadores, somam mais de 35 milhões de doadores que são disponíveis para a busca e a seleção de um doador compatível. É importante dizer que ainda é possível se realizar transplante de medula óssea halogênico usando doadores familiares parcialmente compatíveis, que podem ser pais, podem ser outros irmãos ou até familiares, 50% compatíveis com os pacientes. Dessa forma, nos últimos 5 ou 10 anos, ficou patente que mais de 90% dos pacientes que procuram um transplante de medula óssea halogênico possuem um doador compatível. E daí a ter aumentado muito a possibilidade para o tratamento de enfermidades que até então não havia perspectiva de se curar ou de se tratar adequadamente. Então, quando não existe um doador compatível na família, a solução é se buscar doadores nos registros de doadores voluntários, nos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, também fonte de células para o transplante. Para se realizar um transplante de medula óssea, o paciente ele tem que passar por fases que são muito importantes, que são aquelas fases do diagnóstico para definir adequadamente que tipo de doença, em que estágio se encontra a doença, para que ele seja então submetido aos procedimentos para a realização do transplante. Então, como exemplo, a principal indicação, que são as leucemias agudas e crônicas, todo paciente que tem o diagnóstico de leucemia, ele precisa passar inicialmente por um tratamento, não só o diagnóstico, mas o tratamento, para definir adequadamente que tipo de leucemia e qual a resposta que esse paciente apresenta à quimioterapia, aos regimes de tratamento quimioterápicos. Então, só depois desse diagnóstico adequado e desse tratamento inicial é que nós vamos selecionar quais são os pacientes que precisam seguir para o transplante de medula óssea ou não. Por exemplo, no caso das crianças, a grande maioria das crianças e as leucemias agudas podem ser tratadas com quimioterapia ou quimioterapia e radioterapia sem necessitar o transplante de medula óssea. Então, essas são alguns mitos e verdades que envolvem o transplante, ou seja, nem todo mundo que tem leucemia ou que tem alguma doença relacionada com a medula óssea ou com os problemas do sangue e do sistema imunológico são candidatos de imediato para o transplante. Esses pacientes precisam passar por uma avaliação clínica, por diagnóstico adequado, por tratamentos que vão então definir quais são aqueles que têm ou não indicação de seguir para o transplante de medula.
para fazer parte do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, que é o REDOME, o indivíduo ele tem que estar em bom estado de saúde, não pode apresentar doenças relacionadas a neoplasias ou câncer e nem doenças transmissíveis pelo sangue. Então, ele tem que comparecer a uma unidade que são os bancos de sangue, o serviço de hemoterapia, para realizar uma coleta de 5 ml de sangue para a realização de testes que vão definir a característica genética desse indivíduo e fornecer os seus dados pessoais, como nome, telefone, endereço, e-mail, de forma que esses dados, juntos com os resultados dos exames, vão estar armazenados em sistemas de computador e assim possibilitar o cruzamento dos dados dos doadores com os pacientes que estão aguardando por um doador selecionado. Então é muito simples realizar um cadastro para ser, no futuro, um doador de medula óssea. Basta comparecer a um serviço de hemoterapia ou a um banco de sangue. Nos estados, todos os estados têm hemocentros. Esses hemocentros estão capacitados a orientar e a realizar o cadastro de um doador de medula óssea, que, cabe ressaltar, deve manter os seus dados pessoais sempre atualizados para que no momento em que ele for selecionado seja então encontrado e chamado a doar a medula óssea para o paciente que está aguardando. Bom, em caso de dúvidas adicionais, interessante seria buscar informações junto aos sites especializados, como o site da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, sbtmo.org.br, o site da Associação Provita, que é a associação que dá apoio aos pacientes aqui no estado do Rio de Janeiro, que é provita.org.br, ou mesmo através do site do REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, que é www.redome.inca.gov.br. E é isso aí, gente. Você acabou de assistir mais um programa da Associação Provita sobre transplante de medula óssea. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas e semana que vem retornaremos com outros assuntos. Obrigada e até lá!